tudo bom? Estamos aqui em mais um outro encontro de aulas de História, continuando a nossa temática anterior, que é a Antiguidade. Nós hoje veremos mais uma das civilizações da chamada Antiguidade Oriental, uma das primeiras civilizações do mundo. E especificamente essa civilização que a gente vai trabalhar hoje, Mesopotâmia, é conhecido como berço das civilizações. Por quê? Porque na Mesopotâmia se localizaram as primeiras civilizações humanas, certo? A primeira forma de escrita que você tem notícia, há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Lembrando a vocês que é o seguinte, tanto Mesopotâmia quanto o Egito têm algumas características muito semelhantes. Na aula passada, quando nós vimos o Egito, nós vimos algumas estruturas que eu não vou precisar repetir agora em Mesopotâmia, certo? Com relação à organização. Por exemplo, o fato dessas primeiras civilizações terem se localizado em regiões de rios férteis faz com que elas tenham se desenvolvido com base na produção agrícola especificamente. Além disso, nós temos como outra semelhança o fato dessas civilizações utilizarem a mão de obra servil como mão de obra básica. Assim como no Egito, na Mesopotâmia havia outras formas de trabalho, o trabalho assalariado, o escravo, mas a maior parte dos trabalhadores responsáveis pela atividade agrícola, pela pecuária, eram servos do Estado, ok? Outra semelhança que nós vamos encontrar é exatamente a ligação que havia entre o poder do Estado e o poder religioso, caracterizando uma teocracia. Com algumas diferenças também, que já a gente vai falar, né, em relação ao Egito. Gostaria de chamar a atenção de vocês para esse mapa que nós temos aqui, que é um mapa da Mesopotâmia, onde a gente pode observar alguns fatores geográficos. Vamos lá junto comigo? Seguinte, a Mesopotâmia, como vocês estão vendo, é uma região banhada por dois rios, inclusive o nome Meso. Opa, vamos lá, estamos aqui com um probleminha. Pronto, a minha canetinha não estava pegando, então vamos lá. O nome Meso significa entre e potamos, rios, porque literalmente a região da Mesopotâmia fica entre dois rios. Que rios são esses, Carol? O rio Tigre, que nós temos aqui, está inclusive em inglês, mas você é bilíngue, né? E Eufrates, certo? Esses dois rios conferem à região da Mesopotâmia uma área bem grande de vale fértil, né? Vocês verificam aí. Vejam, assim como no Egito, a Mesopotâmia ela pode ser dividida em região baixa, alta e média. Nós temos aqui essa região, daqui para baixo, como Baixa Mesopotâmia. A parte central seria a Média Mesopotâmia. E essa parte aqui, onde nós temos, por exemplo, aqui escrito a Síria, é região de Alta Mesopotâmia. Assim como no Egito, Baixa, Média e Alta se referem exatamente a uma análise topográfica. Aqui nós temos a foz dos dois rios e, portanto, uma região de relevo mais baixo, por isso Baixa Mesopotâmia. Aqui nós temos a nascente dos rios, região montanhosa, e por isso denominada Alta Mesopotâmia, ok? Bom, a Mesopotâmia era uma região muito fértil e, diferentemente do Egito, ela era acessível por vários povos. O Egito, lembre-se, tinha um isolamento geográfico pelo fato de você ter dois desertos cercando a área. Então, durante muito tempo, o Egito não sofreu invasões estrangeiras. Já a Mesopotâmia, ela era uma região de muitas invasões. Vários povos chegaram a dominar em épocas diferentes o território mesopotâmico. É por isso que eu costumo dizer a meus alunos que a Mesopotâmia é diferente do Egito no sentido: Egito é nação, Mesopotâmia é CEP. Como assim? Endereço. A galera dizia, por exemplo, na época, eu sou assírio e moro na Mesopotâmia. Eu sou caldeu e moro na Mesopotâmia.
Exatamente por conta disso, a gente vai ver que a gente, quando fala de Mesopotâmia, não tem como a gente falar das características dos vários povos mesopotâmicos, ou seja, vários povos que se estabeleceram ou que dominaram a região. Tudo bem? Aqui atrás do nosso mapa, nós temos alguns desses povos. Vamos dar uma olhadinha mais de perto? Seguinte, nós temos os assírios, nós temos os babilônicos, os sumérios e os caldeus, que também são conhecidos como neobabilônicos. Apesar de você ter todos esses 4 povos sendo mostrados ao mesmo tempo, isso não significa que essas civilizações se desenvolveram ao mesmo tempo. Cada um desses povos vai ter um período diferente de dominação da região. Tudo bem? Bom, o primeiro povo a se estabelecer, digamos assim, a desenvolver uma civilização na Mesopotâmia foram os sumerianos. Aliás, os sumerianos foram os primeiros povos a entrar em estágio de civilização no mundo. Uma grande característica dos povos sumerianos é o fato deles se organizarem em cidades-estado. O que é uma cidade-estado? Como o nome já está dizendo, são algumas cidades que constituíam estados independentes. Ou seja, os sumerianos eles não tinham um reino unificado. Eles tinham o seguinte, cidades comandadas por um rei, também conhecido como um patese. Esse patese, ele era ao mesmo tempo um líder político, militar e religioso. Cada agrupamento urbano controlava uma área de campo ao seu redor, onde se trabalhava, onde você tinha a moradia dos servos, certo? E essas cidades, elas, apesar de dividirem os mesmos aspectos culturais, a mesma língua, serem do mesmo povo, muitas vezes eram rivais entre si. Rivalizavam-se no comércio, tinha alguns conflitos entre elas, certo? Então não havia uma centralização política. Vamos dar uma olhadinha? Seguinte. Esse daqui seria um modelo do que seria uma cidade-estado sumeriana. Você vê aqui um complexo, né, arquitetônico maior, que seria, no caso, um complexo urbano. Aqui você tem algumas moradias, que seriam exatamente as moradias da população em geral. Aqui você vê os grandes vales férteis, que é a região do campo. Aqui nós temos um patese, como eu havia falado para vocês, né? Um líder político, militar, religioso. Esse patese, ele comanda cada uma das cidades-estado sumerianas, certo? Os sumerianos, eles tinham algumas cidades muito conhecidas. Essas cidades, elas passaram a, depois, domínio de outros povos, mas continuaram existindo na Mesopotâmia. Que cidades eram essas? A cidade de Ur, Uruk, Nippur e Lagash. Entre outras, claro, mas essas são as mais lembradas, ok? Bom, nós vamos dar uma olhadinha agora em alguns aspectos culturais desses povos sumerianos, exatamente porque os sumerianos eles serviram como base cultural da Mesopotâmia. Como assim, Carol? Seguinte, outros povos depois dominaram a região, mas foram conquistados, digamos assim, pela cultura sumeriana. Essa cultura representou a base cultural da Mesopotâmia. Claro que com algumas variações, porque cada povo acrescentava alguns aspectos da sua tradição, né, na região. Vamos dar uma olhadinha? Então é o seguinte, aqui nós temos o aspecto religioso. A religião mesopotâmica era basicamente a mesma da época sumeriana. Em primeiro lugar, eles eram materialistas. O que é exatamente uma religião materialista? É uma religião que, diferente da egípcia, não crê na vida pós-morte ou no julgamento da alma, digamos assim. Exatamente por não acreditar no julgamento da alma, eles eram amorais. Cuidado, viu, fera? Amorais não é imoral. Amoral significa uma religião que não estabelece um critério, digamos assim, de moralidade. Ou seja, não tem o conceito de pecado, por exemplo. Terceiro lugar, era uma religião astral. Significa que
a astrologia, a gente pode dizer que teve origem na Mesopotâmia. Eles acreditavam que os astros, eles tinham interferência direta na vida dos homens. E exatamente por isso, uma boa parte dos oráculos mesopotâmicos era a leitura dos astros, ok? Temos também o fato de ser uma religião fatalista. Cuidado! Fatalista não significa aquela religião que acredita no fim do mundo, no apocalipse. Fatalista significa a crença de que existem poderes sobrenaturais superiores ao homem, contra os quais o homem não pode lutar, certo? Por exemplo, os astros, os deuses, o destino, e o homem não pode escapar desse destino, digamos assim. O culto entre eles era um culto coletivo em geral. Claro que existia a religião privada, mas a maior parte, como eles eram materialistas, das celebrações, era para garantir, por exemplo, boas colheitas, né? Sucesso na guerra. Bom, a religião sumeriana, ela vai influenciar outros povos e principalmente a construção de uma obra arquitetônica que virou o símbolo da Mesopotâmia, os zigurates. Você está vendo aqui atrás de mim, esse templo religioso era o chamado zigurate. Ele era o centro da vida social das cidades-estado. Cada cidade-estado tinha um zigurate, certo? Era como se fosse uma espécie de marco zero, de centro da cidade. O comércio era todo ao redor, declaração de guerra era feita ali, né, naquele local que as pessoas se reuniam, né, os cultos, as celebrações também. E o zigurate, ele tem algumas utilidades diferentes, por exemplo, das pirâmides egípcias, apesar de ter até uma forma meio piramidal, né? Vamos dar uma olhadinha para que ele servia? Vejam, seguinte, os zigurates, né, eles serviam, em primeiro lugar, como celeiro de cereais. A explicação é fácil. Como a gente já tinha visto no Egito, a categoria dominante, né, palaciana, cobrava dos camponeses impostos em forma de produtos, dos produtos, no caso, cereais, que eram tirados da terra. Como o patese, ele era um líder também religioso, um sumo sacerdote, então é meio lógico, né, que esses cereais fossem depositados exatamente no templo. Esse patese, lembrando a vocês, que ele era representante de Deus na terra, dos deuses na terra, mas ele era uma pessoa normal assim, ele era mortal, ele não era Deus, como no caso do faraó egípcio. Outra coisa que você vê que em cada patamar existem altares. Opa, vamos voltando. Pronto. Existem altares, certo? Esses altares, eles eram local de adoração da população. Agora, com um detalhe, você está vendo que existem vários patamares. Significa que cada um deles é um altar. Como era feita essa adoração? Era exatamente por categoria social. Quanto mais importante o indivíduo dentro da sociedade, mais alto era o altar onde ele fazia o seu culto. Por que isso? Porque eles acreditavam que na Mesopotâmia, quanto mais perto do céu, melhor os deuses ouviam. Aqui você tem uma casinha azul, né, de tijolo esmaltado. Essa casinha servia também em cima como observatório astronômico, porque como a gente já viu, a religião deles é uma religião astral, acreditava na crença astral. Bom, o que essa imagem está fazendo aí depois do zigurate? É o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar da Torre da cidade de Babel, ou Babilônia, que também fica na Mesopotâmia. Se você observar, essa imagem é geralmente a imagem que a gente tem no subconsciente da gente, né? Essa imagem, ela foi produzida exatamente no final da Idade Média pelos pintores renascentistas do que seria a Torre de Babel. O problema é que na Idade Média, quando o pintor ele lia na Bíblia torre, ele imaginava uma torre cilíndrica, como as torres dos castelos medievais. Mas, na verdade, quando eles se referem à torre, eles estão falando de uma torre escalonada, exatamente o que é um zigurate. Então, essa Torre de Babel é, na verdade, o zigurate da cidade de Babel,
que a gente vai ver em uma próxima aula, será a capital, durante um tempo, da Mesopotâmia. Outra contribuição muito importante dos sumerianos foi exatamente a escrita cuneiforme, a primeira forma de escrita da humanidade. Vamos dar uma olhadinha também? Essa escrita é muito interessante. A escrita cuneiforme, como vocês estão vendo aqui, ela tem uma pegada meio Fred Flintstone. Por quê? Porque ela era uma escrita feita em tábuas de argila. Pois é. Essas tábuas de argila molhada, elas eram pressionadas com a ajuda de um pequeno estilete, feito geralmente de madeira, e exatamente dessa pressão é que ficavam esses risquinhos, né, que faziam símbolos. A escrita cuneiforme, ela era uma escrita fonética. Isso quer dizer que cada símbolozinho desse representava um fonema. Não uma letra, tá, gente? Geralmente um fonema. Ela era uma escrita que, apesar de ter muitos caracteres, era muito mais fácil que os hieróglifos egípcios. Afinal de contas, por ela ter uma ligação com a língua falada, era mais fácil a aprendizagem, digamos assim. Até porque essa escrita era amplamente utilizada na atividade comercial, algo que foi muito desenvolvida pelos mesopotâmicos e principalmente pelos sumerianos. A necessidade de fazer comércio faz com que a escrita, ela, digamos assim, se popularize um pouco mais, ok? Então, por isso, ela era um pouco mais conhecida do que a escrita hieroglífica, que estava reservado só às altas castas egípcias. Outra coisa importante da gente lembrar, exatamente por conta do desenvolvimento comercial, a sociedade sumeriana, ela não era necessariamente estática. Por causa do comércio, havia alguma possibilidade de mobilidade social, principalmente de baixo para cima. Alguém da nobreza empobrecer já era um negócio um pouco mais complicado, porque isso envolvia cargos políticos e poder, claro, ok? Bom, ferinha, ficamos por aqui e na próxima aula a gente vai dar continuidade aos povos mesopotâmicos, já que a gente já observou bastante os aspectos gerais dessa região, ok? Vamos lá! E até a próxima.